todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso projeto Devocionais com o Exército de Cristo. Eu me chamo Almir Menezes, sou coronel desse departamento e espero que você seja ricamente abençoado com mais um vídeo. Graças a paz, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo. Estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus, do Evangelho. Eu acredito que essa pequena reflexão aqui vai falar muito aos nossos corações. Fala comigo e acredito que vai falar com os irmãos também. E eu convido você a abrir a Bíblia juntamente comigo em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. É um texto bem conhecido, eu gosto muito de meditar em Eclesiastes. Há muito ensinamento aqui. Não só aqui, é claro, em toda a Bíblia, mas vamos tratar desse versículo e tentar falar um pouco a respeito dele nesse momento que nós temos aqui. E Eclesiastes capítulo 3, versículo 12 diz assim: sei que nada há de melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. Em outras traduções há algo parecido, e cabe a gente falar também. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. E diante disso eu queria dar um tema a essa pequena reflexão aqui. A real felicidade. Qual seria a real felicidade da nossa vida? Será que somos felizes? Pretendemos ser felizes de fato? Como a Bíblia trata, de uma forma resumida, é claro, em relação a isso? Tem uma história bastante interessante que fala a respeito de um homem. Ele foi certa vez em um médico psiquiatra e ele buscava de fato ser feliz. Então aquele médico ele disse: olha, a gente já fez vários tratamentos, você está tomando uma medicação e eu queria que você viajasse por aí, curtisse um pouco, descontraísse o seu momento, procurasse alguma coisa que realmente trazesse valor para a sua vida. Então aquele homem, ouvindo o conselho do médico, ele sai, viaja, procura se divertir à medida do possível e volta para um retorno na consulta. Quando volta na consulta, o médico pergunta a ele se ele estava bem, ele disse não. Ele ainda continuava muito mal, triste, passando por um problema, com certeza um problema sério de saúde. E então o médico ele fala uma coisa: olha, a gente já testou muitas coisas, mas tem um círculo aqui que qualquer pessoa que for nesse circo, ela sai alegre, ela sai feliz, porque tem um palhaço lá que faz todo mundo rir. É muito bom ver ele atuando. Então aquele homem, aquele paciente, ele responde pro médico e fala a ele: doutor, aquele palhaço, ele é eu. Exatamente, sou eu. E o que é que a gente tira com reflexão? Nem sempre o exterior reflete o que há dentro de nós. A gente pode rir e falar por não ter nada a dizer. Então, muitas vezes o exterior não reflete tanto o que se passa dentro de uma pessoa. Então, nem sempre quando está rindo de fato é porque, ou fazendo os outros rirem, é porque está feliz. Uma breve pesquisa, quando fazemos uma breve pesquisa no dicionário, uma pesquisada, encontramos uma definição que a felicidade é qualidade ou estado de ser feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita. De fato, você vai concordar comigo, isso ainda é raso demais para entendermos uma compreensão do que é uma felicidade de fato. Afinal, o que você acha o que é felicidade, a real felicidade? Isso nós vamos compreender ao longo dessa mensagem, dessa pequena reflexão. O que nos separa da real felicidade? Se há uma felicidade, o que nos separa dessa felicidade? Uma das coisas que a palavra de Deus fala é a respeito do amor ao dinheiro. Quando a gente lê alguns versículos, por exemplo, citar um aqui, abrir a Bíblia. Por exemplo, 1 Timóteo. Quando vem 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, ele fala justamente sobre isso, Paulo escrevendo, né? Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Perceba que Paulo está enfatizando o problema do dinheiro, mas o problema não está de fato no dinheiro, o problema está no amor a ele. É o problema de todo mundo. O importante é ter sim que o tenha. Às vezes a gente tem algo que deixa nos dominar,
Mas isso não deve acontecer, porque se a gente deixa ser dominado por aquilo que a gente tem, talvez isso tenha se tornado um Deus na nossa vida. Então não é legal. Então amor ao dinheiro, amar o dinheiro, nos torna pessoas de fato distantes de Deus e consequentemente distantes da real felicidade. Há um ditado que diz assim, eu não sei se você já ouviu isso. Onde o dinheiro não for e não resolver é porque foi pouco. E eu enfatizo para vocês, esse ditado é uma mentira. Existem coisas que o dinheiro não compra. E essas coisas são que dá valor realmente à vida. O importante é ter de fato o que o dinheiro não compra. Por exemplo, dar alguns exemplos aqui a respeito do que o dinheiro não compra. O dinheiro compra uma amizade verdadeira? Você vai concordar comigo que não. Você pode comprar bajuladores, mas uma amizade verdadeira não. O dinheiro não compra o amor verdadeiro. Ele pode comprar algo para saciar o prazer, mas o amor não. O amor, esse sentimento, não compra. O ar que eu e você estamos respirando nesse momento, o dinheiro compra? Infelizmente, ou felizmente, não compra. A saúde, a minha, a sua, o dinheiro não pode comprar. Quantas e quantas pessoas já morreram e dariam tudo para ter mais um dia de vida, toda a sua fortuna, mas enfim, eles deixaram e não levaram nada. Então não é o dinheiro que vai trazer saúde para nós. E o principal de tudo, que o dinheiro não compra e não há nada que possa comprar, porque o preço já foi pago por Cristo na cruz, é a salvação. Porque pela graça nós somos salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então somos salvos por essa graça e não há dinheiro nenhum que possa comprar uma salvação. O homem mais rico dessa terra, se ele não tiver Cristo, ele se torna o mais infeliz, o mais distante, uma pessoa que talvez seja o mais pobre, mesmo tendo muito. E uma pessoa que não tem essa condição financeira pode se tornar a pessoa mais rica do mundo, porque ela tem a salvação, porque ela tem Cristo, a verdadeira riqueza que a gente tem que buscar. E outra coisa que nos atrapalha, distancia dessa real felicidade, é as nossas próprias preocupações. Mais uma vez, Salomão, ele escrevendo no capítulo 7, versículo 29, ele diz o seguinte, ele fala assim, ó: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Em resumo, o que Salomão está falando aqui é que o homem, ele pode viver em paz, mas de fato ele complica tudo. O pecado que habita no nosso coração faz nós nos inclinarmos para algo mal, algo ruim. E de fato na nossa vida nós colhemos o que plantamos. Uma pessoa que planta feijão, um agricultor que planta um feijão, ele não vai conseguir colher arroz sem ter plantado. Na nossa vida é da mesma forma. A palavra de Deus fala que de Deus não se zomba e que o homem plantar, escolherá. Então nós plantamos. Se a gente não gostar do que está colhendo, devemos olhar para trás e vermos o que plantamos no passado. E tentarmos plantar algo bom, que gerará frutos bons. Então nós vivemos de fato numa sociedade acelerada. A gente se preocupa, é normal se preocupar para ir no emprego, o horário de sair, e pega ônibus, vai de carro, enfim. É uma preocupação, uma correria. Quem estuda vive constantemente estudando. E outras atividades a gente agrega constantemente na nossa vida. Então a gente vive de uma forma acelerada. Todo mundo curte, todo mundo posta. A rede social está aí para a gente usar quando devemos saber usá-la. Quando não sabemos, infelizmente, ela se torna um caos e pode se tornar um Deus na nossa vida também. Então essa sociedade acelerada cada vez mais fica mais distante, muitas vezes, do propósito que Deus quer para conosco. Em terceiro lugar, uma coisa que nos afasta da real felicidade é o amor ao mundo. O amor ao mundo, de fato, nos afasta da real felicidade. Interessante que o apóstolo Paulo ele escreve um versículo bastante conhecido, no capítulo 2, vamos ler o versículo 15 até o 17, ele fala justamente sobre o amor ao mundo. E ele fala: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, o amor ao mundo nos afasta da real felicidade, nos afasta de fato sermos felizes plenamente. E para fazermos a diferença nesse mundo, é necessário a gente ser diferente. É necessário a gente ser diferente para fazer a diferença no mundo que nós estamos inseridos. Então nós devemos fazer a diferença nesse mundo, não sair dele, mas não se contaminar com suas práticas, mas fazer a diferença de acordo com como Deus nos ensina. E de fato, onde está a real felicidade? A felicidade de fato está em Cristo, está em viver plenamente com o propósito de adorar a Deus, de glorificar o nome de Deus. E a felicidade também parece se contradizer com isso que a gente está falando aqui. A felicidade encontra-se nas dificuldades da vida, sabia? Às vezes. Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 2, versículo 4, ele fala: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Cristo, ele fala a respeito das bem-aventuranças, muitas vezes quando seremos perseguidos, fala que bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra, e outras. E ele fala, mais que felizes somos nós quando conseguimos essas coisas. E Pedro, escrevendo em 1 Pedro capítulo 3,14, ele fala: todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Serão felizes. Até a tristeza, de fato, forma um caminho para a alegria. A alegria, a felicidade não é a ausência de alguma dificuldade que nós passamos. É fato que muitas vezes a gente vai estar cabisbaixo, mas é nesse momento que muitas vezes a alegria chega. Os momentos de grande tristeza, falo isso por mim muitas vezes, me trouxeram experiências. E os momentos de tristeza muitas vezes me trouxe de fato um amigo, e esse amigo é Jesus. Ele é que nos consola, ele é a real felicidade para nós. Nele nós devemos depositar a felicidade, e por graça ele nos dá todas as coisas conforme a vontade dele. Ele faz conforme a vontade dele. E Romanos, quando a gente lê, fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, todas as coisas, alegria, o sorriso, o momento que você está passando, então tudo coopera de fato para o bem daqueles que amam a Deus, se de fato nós amamos. E quem nunca disse, eu não sei se você já se perguntou isso, quem nunca disse assim, no dia que eu tiver isso ou aquilo, então serei de fato feliz. Aí quando você consegue aquilo, entende que não é bem isso que te faz feliz. Exemplo, quando a gente compra um carro, a felicidade dura alguns dias de fato. Aquela alegria, eita, comprei algo novo. E seja um celular, um carro, uma roupa, um trabalho novo. Enfim, talvez não demore tanto tempo às vezes. A gente já quer outra coisa. Por que isso? Nós somos constantes, insatisfeitos. Nós somos insatisfeitos na nossa vida. Olhando na ótica terrena da vida, o que a gente passa nesse trajeto entre o nascimento e um momento que talvez, provavelmente, a morte. E durante essa vida, de fato, olhando nessa ótica da vida terrena, a felicidade não está na chegada. Não está quando você chega e conquistou aquilo naquele ponto. Mas está na caminhada. Não está quando você vai se formar. Não está quando você vai se casar. Está tudo nessa trajetória. A felicidade é constante e você e eu devemos ser felizes constantemente, agradecendo a Deus. E felicidade tem a ver com gratidão. Então a felicidade não está no destino final aqui na Terra como a gente vê, mas está na caminhada. Ser feliz é nos momentos que a gente passa, na trajetória de vida até chegar em determinado ponto. Porque muitas vezes quando a gente conquista, aquele momento de satisfação chega. Mas quando a gente entende ser grato e feliz de fato nessa vida, a gente começa a agir de uma maneira diferente, conforme a vontade de Deus. Todavia, não desfazendo o que foi mencionado aqui de forma nenhuma anteriormente, mas implementando. O pastor Emílio Garofo Neto, ele fala o seguinte em seu livro, Isto é Filtro Solar. A alegria na jornada. Precisamente quando você não tenta fazer do seu carro um lar, por assim dizer. Há amor na estrada, quando paramos de amar a estrada. Há miríade de dádivas no caminho, quando lembramos se tratar de um caminho.
Há deleite na peregrinação, quando sabemos onde é o lar. E nosso lar é o céu. Há deleite aqui, há felicidade nessa vida, mesmo em momentos que a gente acha que não vai passar. Mas lembre-se que é na ausência de esperança que a própria esperança se aproxima de nós. E essa esperança se chama Jesus Cristo. Saiba disso. A felicidade é coisa grandiosa. Não esqueça disso. Isso eu carrego comigo na minha vida. É uma coisa grandiosa, pois ela só pode ser encontrada nas coisas mais simples da vida. Não é no fato das coisas maiores, de maior valor, ricamente falando. Mas nas coisas mais simples da vida, eu e você encontraremos a real felicidade, se de fato nós somos gratos a Deus e aprendemos a desfrutar do simples momento que Ele nos dá. Seja na sua casa, seja com sua família, seja com a pessoa querida do seu lado, seja contemplando o pôr do sol, seja contemplando o nascer do sol, seja agradecendo pelo alimento, seja quando a gente anda, comia e a saúde que nós temos. Até nos momentos que é um pouco triste, onde a felicidade parece que se ausentou, saiba que a esperança habita no nosso coração. E há uma esperança, mesmo nos momentos tristes, que a gente deve se alegrar, porque Ele de fato proporciona tudo isso para nós. E eu queria encerrar esse momento de reflexão aqui com um texto que eu acho bastante interessante. Eu vi alguém falando certa vez e eu decidi anotar aqui e quero falar para vocês. Sorrio de verdade, não porque estou pronto, mas porque estou no processo e a presença de Jesus está comigo. Eu posso sorrir no processo porque o fim já está garantido. Assim, quando as lágrimas correm, elas correm por enquanto. Quando as inquietações inquietam, elas inquietam por enquanto. E no fim, eu não perguntarei onde estavas, mestre, mas sim perguntarei: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Queria agradecer a oportunidade em nome de Jesus e eu espero que essa pequena reflexão possa servir de fato em algo na nossa vida e eu sei que Deus há de falar nos nossos corações e queria agradecer muito essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. E aí, você foi abençoado com o vídeo? Então, se você gostou, vai lá no joinha, dá aquele joinha do nosso vídeo, ok? Compartilha também com a galera, para que todo mundo seja abençoado com essa palavra de Deus que foi feita para você. Deus abençoe e vamos juntos.